Boa tarde, alunos do nono ano. Eu sou o professor Ed. Estou aqui para mediar a aula da professora Mônica. Boa tarde, professora. Hi, how you doing? How are you? É aula de português, Ah, Mônica. mas eu gosto Como de... estás? Estou bem. Hoje que eu estou aqui de intruso, né? Mas Oh. é língua Oh, portuguesa. intruso. Cadê os nossos alunos para falar do Among Us Among no Us. chat? Cadê? verdade. Ele é um intruso, gente. Cadê, Gale- cadê o gato preto? Cadê o gato preto? Cadê os Among Us? Cadê os Free Fires? A gente está nessa semana aqui experimentando a transição do chatão para o chatinho, não é? Estamos com o chatinho. Professores, obrigada por estar com a gente aqui no chat. O professor Ed, professor de língua portuguesa também, não é, Ed? Assuma Também. seu papel. Sim, né? Quando a gente faz letras, a gente aprende aí português, inglês, você pode trabalhar com várias áreas, né? Então, fazer propaganda do curso de letras, hein, gente? Ó, façam letras daqui a um... Façam letras. Vai pensando aí. Façam letras, aí vocês podem, ó, a gente é multiuso, professor de inglês, espanhol, e aí eu já disse na aula anterior, estava aqui com a professora André, que somos injustiçados. Professores que estão aí no chat também, comecem aí, escrevam aí para que os alunos vejam como nós somos injustiçados, porque professor de língua portuguesa, a gente cobre pelo menos 4 disciplinas, interpretação de texto, Sim. produção de texto, literatura e gramática, Ed. Sim, Ora! A gente vê que, às vezes, matemática mesmo, qual o problema? É interpretar enunciados, né? É. Então, é o português também Não, que entra, né? história e geografia, o que eles precisam muitas vezes? Escrever ali as questões dissertativas, dissertar sobre várias coisas, análise de conjuntura e tudo mais, precisa da matéria de língua portuguesa, produção de texto. E aí, gramaticalmente, a gente tem que saber colocar ali, adequar os discursos das variedades linguísticas, da linguagem informal para a linguagem formal. Ó, gramática. Fora que a gente também ama, né, a literatura, porque é a arte da palavra, está dentro da nossa disciplina. Nós somos professores multiusos, que além dessas 4, a gente ainda tem ali uma língua estrangeira. A maioria dos professores sempre tem uma, não é? Sim, é verdade. Ó, já que a nossa interação hoje está muito mais com os professores que estão com a gente no chat aí, vocês são professores de língua estrangeira também? Coloquem aí pra gente. Vocês dão aula de quê? Além de língua portuguesa, vamos interagir com a galera. Tem galera aí de espanhol ou só de inglês? Como é que é? A Fabiana Narinha, ela dá de espanhol também. Acho que eu conheço a Fabiana, hein? É, Fabiana? Professora Rita, português e inglês. A maioria é português, português e espanhol aqui. Ah. Olha, tem professoras de inglês também, professora Tem. Miarelli. Às vezes tem professor de francês, italiano, alemão também, E a gente né? não pode esquecer de Libras, né? Verdade? Ô, Moi, aqui, toca aqui, meu amor, não podemos esquecer de Libras, não é? Como eles são fundamentais. Ó, a professora Tami, ela é professora de inglês, espanhol e intérprete de Libras. Ah, professora qual? É professora Tami Silva. Tami Silva, não sei qual é o Olha. seu sinal, mas ó, obrigada por estar no chat, eu sou a professora Mônica. Você tem sinal, Ed? Eu acho que eu esqueci meu sinal. Eu não usei. Deve ser alguma coisa como beautiful. Nossa, thank you. Vamos lá, presente a aula. Bora. Eu vou olhar aqui o chat. Ah, agora estou olhando Vamos aqui, lá. professores. Tem professor de francês? Sempre tem. Olha, a professora Mané Regina, ó. Francês para mim é incrível. Eu ia falar alguma coisa em francês aqui, mas me fugiu. Apresenta a aula, Ed. Vamos lá. O tema da nossa aula é estratégias de argumentação e debate. Sim. Para o nono ano. E a habilidade do currículo paulista é identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, em textos argumentativos. Eita, que essa habilidade persegue a gente. Essa é uma habilidade essencial. A gente vai trabalhar a semana inteira essa habilidade, ainda na terça-feira da semana que vem, galera, e aí a gente vai encerrar. Vai fechar esse parênteses sobre os textos argumentativos, essa questão da persuasão. Professores que estão aí com a gente, nós estamos falando do material de aprender sempre, do material Aprender Sempre, volume 3, que está lá na EFAP, vocês podem acessar. Alguns alunos já receberam nas escolas também, e ele tem uma sequência de 8 aulas, que seriam as 8 aulas que vocês fariam no retorno. Mas aqui no Centro de Mídias a gente transforma essas 8 aulas em 6. Hoje a gente trata da aula 3 dessa sequência, e os objetivos são: identificar as consequências provenientes dos agentes causadores das mudanças climáticas,
analisar em textos escritos e orais a força persuasiva dos argumentos utilizados, reconhecer o debate como forma de desenvolver o pensamento crítico e identificar o uso de estratégias argumentativas coerentes em relação à persuasão. Olha, que legal. Eu não sei se os alunos não sabem que hoje, segunda-feira, está tendo aula de língua portuguesa, ou não sei o que está acontecendo. A gente tem aqui menos de 5.000 alunos no chat hoje. Então, os professores estão interagindo bastante aqui. Estou encontrando aqui alunos, professores que foram colegas minhas na universidade, a Regiane. Oi, Rê, tudo bem? Olha só, Ed, estudei com a Mônica na universidade, é verdade, Rê? Colegas minhas aqui, olha que legal. Os alunos foram avisados? A professora falando, os alunos foram avisados. Então tá, cadê os nossos alunos, gente? Então, Bora começar a aula. Bom, presta atenção, professores e alunos que estão aí no chatinho com os professores. Toda ação tem uma reação, certo? Na primeira aula, a gente tratou de apresentar o assunto, o tema das mudanças climáticas. Na segunda, a gente falou das causas e agora das consequências. E aí, para falar de consequência, porque, Ed, a gente está falando de argumentação, daquele tipo de argumentação de causa e efeito, sabe? A argumentação de causa e consequência. Então, toda ação tem uma reação, não tem? Sim. Isso aí é lei da física até, não é? Sim. Qual foi a provável ação que deixou essa pessoa assim? Você pode descrever essa imagem para mim, Ed? Bom, nós temos aí uma nadadora, né? Que ela está com os braços levantados e ela está fazendo aí posso falar que é uma comemoração, eu não estou querendo dar spoiler, né? Pode então, dar. Ela está dentro da piscina, então ela está comemorando, talvez... eu estou respondendo agora, né? Olha, só estou tentando não responder. Mas a professora Cirlei já colocou aqui, vitória, né? O pessoal Vitória. Ela está comemorando uma vitória, né? Estou tentando... Não. É engraçado como a gente faz a leitura de imagens, porque a gente tem dificuldade de descrever só o que a gente vê, a gente acaba trazendo também uma interpretação, né? Então a descrição objetiva, ela está com os braços levantados, com a boca aberta, olhando para cima, dentro da piscina. Mas a gente acaba interpretando mesmo, né? Gente, e pelo que a gente percebe ali no contexto, ela estava numa competição, porque tem outra nadadora atrás, olhando ali para o relógio e tal. Mas qual foi a provável ação? Não foi só a ação de nadar. Vem muita coisa antecedendo essa reação, não é, Ed? Isso daí é uma consequência, galera. É uma consequência essa imagem. E qual foi a provável ação que deixou essa pessoa assim? O que é? Olha, o professor Zé Henrique colocou pra gente, vencer uma competição, ganhar a corrida. Mas será que é só isso? Comemorar a boa colocação? Vencer como uma superação, colocou a professora Renata, nadou mais rápido, chegou em primeiro lugar, a vitória. Gente, vamos pensar aí, estimulando os alunos a irem além. Qual foi aí, Ed? Fala comigo, amigo. O que faz a pessoa comemorar desse jeito? Como você bem disse, ela está com uma expressão bastante... Exaltada. A professora também falou, ela treinou tanto que, né? Então teve o treino, o processo, como a professora Sandra está falando também, né? A Priscila fala cãibra. Cãibra, pode ser, será? Então hoje o planejamento, a preparação. Não parece dor, olha só. A professora Leônides colocou luta, eu acho também, acho legal. Qual foi a provável ação? Acho que foi treino. Para mim, o que definiria é treinamento. Muito treinamento fez com que ela fizesse, eu venci. É igual aquele aluno que estuda e vê o nome dele ali. Ele ingressou no vestibular, vai fazer a faculdade dos sonhos ali. Toda ação tem uma reação. Então, aí é uma consequência, certo? E aí, a causa dessa consequência, às vezes, não é tão imediata. A gente às vezes pode pensar que foi um processo. Eu gostei dessa palavra, processo. A gente pode pensar muitas vezes que as consequências são resultados de um processo. Aluno, guarda isso. Próxima. Aí vem mais uma sondagem. Qual a causa do choro deste menino? Quando a gente chora,
O choro não é uma causa, o choro é uma consequência também, não é, Ed? É a resposta do nosso corpo, né? Às vezes a gente nem controla. É. A maioria das vezes a gente não controla, né? E aí aquela primeira acolhida foi mais direcionada, mas essa aqui não. Se o chat estivesse aberto aqui com os variados alunos, eu ia ter variadas respostas, porque aí cada um ia falar, ai, a mãe bateu nele, a mãe mandou ele ficar sem internet. Não sei, poderiam vir. Vamos aí, professores, eu não sei se vocês estão com os alunos de vocês no chatinho, como é que é? A Pro Patrícia falou que ele perdeu a aula de português, por isso que ele está triste. Perdeu a aula de português, por isso ficou chorando? Oh, meu Deus, que mais? Perdeu alguém. Opa, professora Cris, é verdade, ele pode estar assim. A professora Mela falou que eles estão no chatinho, né? Eu prefiro falar little chat para não ter... Little chat. Little chat para não ter interpretação. Ok. Os alunos estão no chatinho, eles estão passando aí a resposta dos professores. Então. Isso, muito bem. Quem estiver no chatinho, no little chat, comunique ao seu professor aí. Qual a possível causa? Aliás, eu nem fiz a descrição da imagem. Temos um menino que está no asfalto, gente. Ele está na rua, no chão, chorando muito. Ele está com um shorts vermelho, uma camiseta assim, grafite, bem escura. Ele está com a mão sobre o rosto e a outra mão em cima da perna direita. Tá chorando. Tá bem triste, não é? Os alunos da Pro Regiane falaram que acho que ele se decepcionou ou ele caiu. Então. Tem gente aqui falando que se machucou, perdeu a corrida, perdeu o jogo. São várias as possibilidades. Perder o jogo pode ser porque parece que ele está de chuteira, né? Chuteirão. O tênis, né? Parece que ele estava jogando. Então, tá vendo? Só que essa causa também foi... aliás, esse choro foi a consequência de um processo. A causa nem sempre é uma coisa assim pontual. Foram vários fatores que levaram a uma consequência. E aí tem vários alunos que ficaram na aula anterior, mas isso aqui é aula de ciências, é aula de geografia. Galera, vocês têm que entender que quando a gente trata de textos argumentativos, esses recursos de persuasão, a gente pode usar em qualquer texto de qualquer disciplina. Como bem pontuou o Ed, não foi aqui? A gente falando que nós podemos trabalhar com textos de todas as disciplinas, estar em todos os contextos. Exatamente. Aí quem tiver irmãos na faculdade, perguntem para eles o que é um TCC, né? Porque o TCC, o que é? Aquele trabalho que você tem que escrever quando você termina a faculdade. Isso. E tem muita gente que sofre, né? Porque mesmo qualquer Demais. curso vai fazer, educação física, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso. E aí você tem que escrever lá, assim, 30, 70, 90 páginas em português, não pode ter erro de português, é um texto acadêmico, então tem que ir na norma culta, né? Não pode... Não é conversa de WhatsApp, né? Então você tem que argumentar muito bem e tem que defender aquilo no final. E eu acho tão legal que assim, quando você estuda bastante essas estratégias argumentativas, quando você entende bastante esses recursos todos e entende também sobre esse ponto específico que o Ed falou, de você saber transitar bem sobre as variedades e a norma culta, quando o aluno, ele parece que tira o véu, quando ele entende os processos da linguagem todos, né, como acontecem, às vezes você não domina um assunto, mas você consegue responder, preparar um texto sobre aquilo, só de analisar textos base, não é? E é isso que a gente está falando. Eu tratei aqui de mudanças climáticas, esse é o tema dessa sequência de atividades do material que nos propuseram para trabalhar. Eu tampouco, nunca dei aula sobre isso, nunca falei sobre determinadas coisas, mas analisando como foram construídos os textos, eu consigo em determinados momentos analisar, olha só, essas aqui são as causas, e aí eu tenho esses processos, essas daqui são as consequências, aqui tem os processos que nos mostram as possíveis causas, e aí eu consigo formular as hipóteses e, inclusive, colocar tudo bem bonitinho, o meu conhecimento sistematizado, só porque eu sei manejar a linguagem. Eu não preciso ali, muitas vezes, fazer 3 anos de universidade para entender sobre um assunto e que eu preciso escrever um artigo de opinião, por exemplo, um TCC, não é? Por isso que a nossa matéria é tão importante. Por quê? Porque essas estratégias argumentativas, falar do texto argumentativo, te possibilita aí
tratar de todos os assuntos. Muitas vezes tem aluno, Ed, eu dou aula também para o ensino médio, que fala assim, ai professora, tem disciplinas que eu nem vou estudar. Eu vou ficar só focando na interpretação de texto que eu vou conseguir. Sabe aquelas, sociologia, por exemplo, eu não vou ficar estudando sociologia, vou focar na interpretação de texto. E ele consegue, muitas vezes, acertar quase todos, gabaritar, só focando na interpretação, não é verdade, Ed? Estou mentindo? Tem aluno que fala assim, passar na sua matéria é muito fácil, é só estudar e fazer todas as atividades. Eu falei, então, é só isso que a gente quer, gente, que vocês estudem e que vocês façam tudo, né? A professora Lúcia falou que na escola dela tem um tipo de TCC, onde sai uma revista no final do ano, né? Então, que legal. Ele já começa a praticar desde agora. Desde agora. Muito bom, Pro. E a gente vai ter um outro momento. Vocês vão assistir a um vídeo e aí com esse vídeo também a gente vai analisar esses processos de causa e consequência, mas vou ter uma perguntinha depois para vocês no chat. Assistam aqui um vídeo com a gente. Segundo ano seguido, os brasileiros vão ter acesso a descontos e promoções em milhares de lojas no mês de setembro. É a Semana Brasil, campanha do governo federal para incentivar o comércio e movimentar a economia. Selma Dias, direto do Palácio do Planalto, conta pra gente. Bom dia, Selma. Oi, Renata, bom dia para você, também para quem está conosco. É a segunda edição da Semana Brasil, que já tem data marcada de 3 a 13 de setembro. Nesses 10 dias, a população vai poder aproveitar aí descontos imperdíveis em milhares de lojas espalhadas pelo Brasil. A ideia é superar os números do ano passado, quando 14 mil empresas participaram dessa semana e também tiveram aumento de mais de 11% nas vendas. Neste ano, o evento tem um desafio a mais, né? Porque está acontecendo num momento delicado, após a reabertura do comércio, que sofreu impactos fortes aí com a pandemia. Então, agora, a gente tem essa força-tarefa em setembro, vários setores, em especial o varejo, oferecendo bons descontos para tentar reaquecer a economia e também gerar empregos. A iniciativa é do Ministério das Comunicações. O secretário executivo Fábio Van Garten se reuniu ontem com vários empresários que vão participar dessa semana e deu mais detalhes. Confira aí. Semana Brasil vai ter início numa quinta-feira até o outro domingo, pegando 2 fins de semana. Ela vai priorizar o pequeno e o médio comerciante. O mote da Semana Brasil será todos juntos com segurança para a retomada e o emprego. Galera, olha, eu estava aqui explicando ao Ed que essa aula de hoje seria gravada em setembro, porque era quando estava proposto o retorno. E é por isso que eu tinha colocado essa reportagem, porque esses slides foram feitos em agosto. Em setembro, houve essa Semana Brasil, em que vários comerciantes no Brasil inteiro tiveram essa ação aí para aumentar, impulsionar as vendas. E a pergunta para os alunos de vocês aí dentro do Little Chat é: qual será a consequência desta medida tomada pelos comerciantes? Mas a gente pode pensar na Black Friday, não pode? Friday. A Black Fraud? Então, tudo pela metade do dobro do preço. Né? Tudo pela metade do dobro? Vamos pensar que vai ter aqui no próximo mês a Black Friday, a Black Fraud. Qual é a consequência destas medidas, hein, gente? A Semana Brasil, a Black Friday. Friday é feio falar Friday, né? Friday. Black Friday. Qual é a consequência, hein, gente? Olha, tem um processo todo longo aí. Eles sentam, eles vão lá, eles pensam, tal, confabulam. Vamos fazer uma semana em que tudo vai valer a metade do dobro? Bora. A gente coloca bastante campanha, bastantes anúncios publicitários. E aí todo mundo fica lá, opa, quero trocar de celular, quero comprar roupas e tal. E aí a galera vai fazer o quê? Qual vai ser a consequência desta medida, hein, gente? Aglomeração. Nossa, eu já lembro daqueles vídeos que tem, né? Quando abrem-se as lojas. As lojas se abrem. A Proregiane fala do que é esperado, que a consequência é o aumento de vendas, né? Isso. Mas a professora Vânia também falou de aglomerações. Né? É verdade. Aglomerações, tumulto, desesperos. Ah, não. Agora o Cosmo ou
Cosmolive. Cosmolive. Deve ser Gente, ele falou uma coisa que é o que eu acho, que eu penso, vou falar, vou me apropriar do discurso dele. Gastos desnecessários. Né? Gente, eles querem aumentar, eles precisam dar aquele, né? Fazer com que o comércio ferva, mas muitas vezes as pessoas compram e nem precisa daquilo. Né? E aí ela é motivada a comprar desnecessariamente. Você gasta o que não tem para comprar o que você não precisa para mostrar para quem você não gosta. Vixe, quebrou. Olha, agora você me persuadiu. Como é que é? Fala de novo. Você gasta o que não tem para comprar o que você não precisa para mostrar para quem você não gosta. Vixe, agora... Gente, olha, se mais persuasivo que isso, agora eu quero ver vocês na Black Friday, todo mundo assim pensando 2 vezes antes de pedir coisa para a mãe, ou professores também, olha lá. É o consumismo exagerado que é causado por essas ações. E tudo isso é fruto de um processo, não é só uma causa pontual. Essas causas, tudo que é causa e consequência é resultado de um processo. Por que eu estou focando tanto nisso? Porque quando vocês também produzirem os textos de vocês, a galera do 9º ano que produz artigos de opinião, não é só pontuar uma causa, uma consequência. Quando você for construir essa causa, tem que colocar todo esse processo. Construir ali as ideias que venham em torno disso daí. E depois colocar as consequências e, como na aula anterior eu falei, as intervenções, o que a gente pode fazer para mudar esses problemas, essas problemáticas, essas polêmicas. Vamos agora, na hora da escuta ativa, ao texto que está nessa sequência. Eu coloquei esse texto num podcast, por quê? Porque nem todos os alunos estão com material. Então, propositalmente, eu queria que vocês, alunos, prestassem bastante atenção. E aí exercessem a escuta ativa, a escuta atenta. Nem sempre a gente presta atenção lendo, escutando, sabe? Eu quero que vocês criem esse hábito de ouvir podcasts. E aí eu coloquei esse texto que se chama Pior que Nossos Pais. Mudanças climáticas já afetam a saúde das novas gerações. Bora dar o play aí, produção? Pior que nossos pais. Mudanças climáticas já afetam a saúde das novas gerações. Doenças infecciosas, enchentes, incêndios florestais e escassez de alimentos pintam um futuro sombrio para uma criança nascida hoje, caso o ritmo de emissão de carbono continue nos níveis atuais. Por Matheus Souza. Ninguém mais duvida que as mudanças climáticas trazem consequências catastróficas para o meio ambiente. Agora, um estudo elaborado por 120 especialistas de diferentes países estima quais são os efeitos dessas mudanças para a saúde dos seres humanos e mostra que um grupo é especialmente atingido: as crianças. Publicado na revista científica The Lancet, o relatório Countdown on Health and Climate Change 2019, contagem regressiva sobre saúde e mudanças climáticas, lançado nesta quarta-feira, 13, aponta que uma criança nascida hoje terá prejuízos ao longo de toda a vida caso o ritmo de emissão de carbono continue nos níveis atuais. Com o sistema imunológico ainda em desenvolvimento, elas são mais vulneráveis aos impactos. O estudo também teve a colaboração de pesquisadores brasileiros. Da USP, são coautores o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina, e Carlos Nobre, presidente do painel brasileiro de mudanças climáticas e pesquisador do Instituto de Ciências Avançadas da USP. Nascer hoje no Brasil. Além do relatório geral, o estudo também levantou dados específicos de alguns países, de acordo com o impacto para cada região. No caso do Brasil, por exemplo, as mudanças climáticas tornam o ambiente mais propício para
proliferação da dengue e de outras doenças infecciosas que afetam mais as crianças. Desde os anos 1950, os mosquitos têm aumentado em 11% sua capacidade de transmitir dengue no país. Outro efeito diz respeito à alimentação. Com a elevação da temperatura média do planeta, a produção agrícola é diretamente atingida. No Brasil, o potencial médio de produtividade da soja caiu mais de 6% desde a década de 60. Dessa forma, os bebês estarão mais vulneráveis ao aumento do preço dos alimentos e à desnutrição. Durante a adolescência, o impacto da poluição do ar piorará. O fornecimento da energia derivada do carvão triplicou no Brasil nos últimos 40 anos e os níveis perigosos de poluição atmosférica ao ar livre contribuíram para 24 mil mortes prematuras em 2016. Eventos climáticos extremos, como enchentes e tufões, se intensificarão na idade adulta de quem nasce hoje. No Brasil, 1,6 milhão de pessoas foram expostas a incêndios florestais desde 2001 a 2004 e em todo o mundo houve um aumento recorde de 220 milhões de pessoas acima de 65 anos expostas a ondas de calor em 2018, em comparação com o ano 2000. Em relação a 2017, a alta foi de 63 milhões. Para que uma criança nascida hoje cresça em um mundo que atingirá emissões zero até seu 31º aniversário, em 2050 é preciso seguir as diretrizes do Acordo de Paris e limitar o aquecimento a um nível bem abaixo de 2 graus Celsius. Na avaliação dos autores, só isso pode garantir um futuro mais saudável para as próximas gerações. Professores que estão com a gente aí no chat, se vocês quiserem esse podcast depois para trabalhar com os alunos, eu tenho um perfil lá no Anchor, aquela Mônica, vocês podem procurar, ouvir, levar para a sala de aula, tenho a gravação de vários textos que eu uso aqui, de vários outros. Estava até falando, professor Ed, abra um perfil lá. É uma rede social de áudio. Vocês também, professores, podem fazer com a sala de aula de vocês. Por quê? Porque se você abre lá, Ed, todo mundo que tem a senha pode entrar e ir fazendo. A gente pode fazer um podcast colaborativo. Eu tenho um podcast colaborativo interdisciplinar com os professores da outra escola e super funciona, é muito legal. Porque cada um vai gravando uma faixa, aí a gente junta tudo, publica e vira um programa de rádio. Que bacana. E os alunos também podem fazer? Podem, os alunos podem fazer. Já tem alunos do Centro de Mídias que eu já ensinei para eles, me procuraram lá, eu já ensinei e eles já estão fazendo. Gente, é ótimo para gravar leituras. E aí vocês viram que neste texto, olha só o nome dele, Pior que Nossos Pais. Gente, é tão animador esse texto, é tão animador, só que não, que quando eu li eu falei, gente do céu. Vocês já estavam nas aulas anteriores pontuando para a gente as causas e aí eu já estava percebendo, vocês estavam apontando para mim, alunos, o quanto que o homem está fazendo de ruim com o planeta. E aí, olha só, vou já colocar para vocês aí, após a leitura e análise do texto 1, a gente apontar as principais consequências. E aí o texto aponta essas consequências dizendo que uma criança que nasce hoje, para ela, o mundo está pior que para os pais dela. Então, olha, vai apontar várias coisas. E aí os alunos têm um quadro lá, igual está aí, com consequências das mudanças climáticas. Eu vou dar o meu clique aqui, plim, para vocês verem quais eram as consequências que estavam lá neste texto. Ed, presta atenção. Quantas são essas consequências? Lê para mim. Enchentes e tufões. Vixe. Episódios de calor extremo. Vixe. Incêndios florestais. Já está acontecendo. Exposição de populações vulneráveis a extremos climáticos, alterando o clima dessas, dessas localidades, desses biomas. Que mais? Padrões de doenças infecciosas. Vixe, já estão vivendo isso. Você estava prevendo tudo isso, hein, Mônica? São os especialistas da USP. Comprometimento da segurança alimentar,
Aumento de preços, Aumento de... Gente do céu, Olha lá. a cada vez que eu vou ao mercado comprar arroz, eu me espanto mais. Exatamente. É de 27 para 28 para 30. Ó, o Ivan tá ali atrás. Tá assim, ele tá assim, ó. Ó o oráculo, ó. E Tá o- todo mundo aqui assim. É tudo isso que está aí a gente pensando. Já está acontecendo. As consequências estão aí. E aí vocês têm que pensar em tudo que a gente falou nas outras aulas. É tudo consequência de um processo. As causas são um processo. O que você ia dizer, Ed? que o professor Aguinaldo, ele colocou aqui um termo em latim, tive que procurar no Google, Amba. Codex Alimentarius. O que é isso? Vale a pena pesquisar aí o Codex Alimentarius. Clodex? Codex Alimentarius. O que é o Codex Alimentarius? Vamos lá, que é uma expressão em latim que significa Código Alimentar, ou livro sobre alimentos. É uma coletânea dos padrões reconhecidos internacionalmente, códigos de conduta, orientações e outras recomendações relativas a alimento, produções de alimentos e segurança alimentar. Olha, aprendi coisa nova, obrigado. Por quê? Porque o padrão da produção alimentar está mudando de acordo com as mudanças climáticas. Né? E de acordo com o texto, está pior que dos nossos pais. Ai, meu Deus. Olha lá, mais uma atividade que está lá, ó, no material de vocês aí. Como você pôde perceber, as consequências das mudanças climáticas afetam muitas pessoas no Brasil. Que recursos linguísticos o autor utiliza nesse texto para sustentar as ideias e chamar/persuadir o leitor quanto ao que está sendo exposto? Como a gente tem aí o little chat, eu já vou colocando aí, olha só. Gente, presta atenção. Os recursos que ele utiliza são aqueles que eu já tinha comentado na aula anterior. São resultados de pesquisas científicas expressos por meio de dados, percentuais, além de várias comparações. Presta atenção aqui na professora. O Ed veio aqui para mim. Aí, Mônica, você já estava fazendo uma previsão? Não, o texto não é meu. É dos estudiosos da USP. E aí, como é que a gente atesta que eles estão falando coisas verídicas? Porque eles colocam ali resultados de pesquisas científicas. A gente vai refutar o que a ciência pesquisa, o que a ciência comprova? Ed? E eu não faço isso. Ah, tá. Porque eu não tenho argumento válido que eu consiga questionar um pesquisador que ele dedicou aí anos para poder prever isso, né? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho esse embasamento para... Justamente. Né? Se você for questionar uma coisa em inglês aí, até posso tentar. É. Agora, né, nesse âmbito, nessa área, eu não sou especialista ainda, eu não tenho argumentos para poder questionar isso. Olha, tanto na aula anterior, em que a gente pontuou bastante como a gente identifica causas dentro de um texto, como na aula de hoje, em que a gente identifica e estuda as consequências, a gente percebe que este material foi pautado ali em textos que foram embasados, não textos criados por senso comum, mas textos que vêm ali com embasamento científico. É como o Ed disse, a gente não vai refutar aquilo em que vários cientistas, várias pessoas estudaram, comprovaram, levantaram hipóteses para colocar os dados e que desse credibilidade a todas aquelas informações, não é mesmo? Você pode fazer isso, mas aí você tem que estudar o suficiente para que você consiga também refutar. Eu posso refutar só falando assim, como eu disse na aula anterior, não está tendo mudança climática, não. A alteração de 5 graus, 3 graus Celsius, não, isso é invenção. Eu falo para meus alunos, colocou eu acho na prova, é zero. Ai. Colocar eu acho na minha redação é zero. Imagina, eu falar assim, aumentou o arroz por conta dessas coisas de mudança climática e tal. E eu posso fazer alguma coisa que vai alterar? Eu vou continuar fazendo tudo igual. Se eu mudar meus hábitos, eu vou ajudar, eu vou nada. Olha, né? Para eu poder falar que eu estou certa quanto a isso, como ele disse, você tem que estudar muito, muito e muito para ir lá e refutar. Para ir lá e contradizer o que esse cientista está dizendo aí, hein? Porque senão, olha só, vai ser muito pior que os nossos pais. Os tempos que virão ainda vão ser piores. Vixe! Aí a gente tem agora
para terminar, para arrematar a aula, leitura de imagens, porque é sempre assim que o material trabalha. Tem um texto, mas também tem as imagens, porque a gente sabe, né, que os alunos, quando são movidos a estudar argumentação, a gente vê que nas grandes provas, a gente tem também a persuasão com o texto de linguagem híbrida, de linguagem mista. Você tem anúncios publicitários, você tem as campanhas e as próprias... eu tenho ali, eu vejo às vezes no Enem, obras de arte, e as obras de arte conversam com os textos de história, filosofia, e eu acho tão legal quando isso acontece, que é quando o aluno pode fazer uma reflexão fazendo a evidenciação através das inferências. E aí a gente pode fazer as relações com as causas estudadas na aula anterior, no nosso caso aqui, vai ser sobre as mudanças climáticas. Mas quando é no Enem, por exemplo, eu acho o máximo, você não acha? Eles têm que propor depois uma solução também no final da redação do Enem, né? Que eu tô pensando assim, Ed, sabe quando tem aquela questão que vem uma obra de arte, depois vem um texto de Descartes, por exemplo, e aí ele tem que fazer a relação? Sim. Acho o máximo isso. Aí vai trabalhar também intertextualidade, né? Isso, eu acho o máximo, porque aí mostra o quanto a interdisciplinaridade é importante, o leque, entende? Porque o aluno fica, é aula de quê? Aula de inglês, aula de ciência, aula de geografia, é tudo. Tudo importa. Eu, enquanto professora de português, eu tenho que ler de tudo um pouco. O professor Ed também. Você vai ler só coisa de inglês, Ed? O conhecimento não cabe em caixinhas, né? Isso. Quando a gente lê um livro, então a gente viaja para vários outros mundos, então, não é? Olha só, bora lá, o papo tá bom. Essa imagem nos remete a sentido de causa ou consequência. Aí tá fácil. Cadê o little chat? Professores, ajudem a gente aí. Os alunos de vocês estão respondendo. Isso daí é causa ou consequência? O que a gente vê aí? O texto 1 explica o texto 2, é verdade. Consequência, né? Consequência. Helena, Cíntia, Maria de Fátima, consequência. Para você também é consequência, Ed? Para mim também é consequência. É verdade. Tadinho o cachorro ali, olha só. A gente tem nessa imagem, gente, esqueci de fazer a descrição. Temos um homem com uma capa de chuva amarela e ele está com guarda-chuva e o guarda-chuva está bem bagunçado, mostrando que há uma tempestade. Não é uma chuva, é uma tempestade, não é, Ed? O mar está bem revolto, ele está numa praia, o mar está revolto. E tem um cachorrinho correndo lá ao fundo. Gente, isso daí é uma consequência. Olha só como vem as tempestades quando há essa mudança climática. E aí, mais uma foto, gente, aí essa foto é só um solo bem árido, bem seco, rachado de seco. A imagem representa uma consequência, isso é fato. Mas essa consequência se deu por fatores humanos ou por fatores naturais? Bota aí pra gente. Naturais ou humanos, hein, Ed? O que eles estão respondendo? A Procleide falou que os dois, a Alessandra naturais, a Maria Cristina os dois. Na aula passada, os alunos também chegaram a essas conclusões que existem a somatória das duas coisas. Já há os eventos geológicos em que a própria Terra vai sofrendo mudanças, obviamente, não é? Com o passar dos anos, bem paulatino, mas vai sofrendo mudanças. Mas aí o homem vai lá, comete uma ação e acelera todas essas mudanças que geologicamente aconteceriam, mas, né? Num processo mais natural, o homem vai lá e acelera. Então, eu acho que a resposta aí mais conveniente seria os dois. E aí, para o final, a gente ia tentar estabelecer uma relação entre essas duas imagens. Olha só que coisa, de um lado muita água, do outro lado falta água. E aí, gente, as duas são consequências de fatores naturais e humanos, mas e aí? As duas mostram que o quê? Hein, gente? Olha, as duas mostram que realmente nós precisamos nos atentar para a questão das mudanças climáticas, porque senão tudo vai ficar muito doido. De um lado vai ter muita enchente, vai ter tufão, né? Do outro lado vai ter seca, aridez. E aí é escassez de alimentos e tudo mais. A gente tem que cuidar do planeta, certo? Bom,
Aí a gente ia culminar em falar para a gente discutir a relação desses dois lados, porque pode ser, né, por um lado uma seca, por outro lado uma enchente, num debate. E a próxima aula é justamente para a gente falar sobre este gênero textual, sobre o debate. A gente vai se ver amanhã e quarta-feira. Essa semana vai ser bem diferente, tá bom? Olha, o que aprendemos na aula de hoje? Ed, lê para mim. Aprofundamos os conceitos de causa e consequência a partir de discussões diversas. Entendemos que podemos utilizar recursos linguísticos para persuadir o interlocutor acerca dos nossos argumentos e reconhecemos que o debate é um gênero textual pausado na oralidade e que a partir dele podemos praticar a argumentação. Então, essa última aí a gente foi fazendo um debate aqui entre a gente, tá? Porque essa era a intenção também, a gente foi conversando com os professores aqui no chat. Eu quero que vocês, alunos que estiverem com material, pesquisem aí mudanças climáticas ou coisas que acontecem devido às mudanças climáticas dentro do bairro de vocês, no entorno de onde vocês moram, para a gente começar a coletar já subsídios para o debate que vocês farão. Na tela tem o QR Code para vocês avaliarem a aula que acabaram de assistir. Tem também o link e o movimento. Opa! Aliás, eu coloquei o link porque eu não sei se ia ter o QR Code do Movimento Inova. Vai ter na tela? A gente precisa falar sobre... Não, gente, presta atenção. Amanhã a gente vai falar sobre como o debate pode nos ajudar a falar melhor, a discutir melhor sobre essas questões, essas problemáticas da sociedade. Ed, muito obrigada, meu amigo, Obrigado por ter por convite. atendido. Você vai tocar hoje? Não. Tá Vai. bom. Muito obrigada por ter atendido a esse Help Meon e ter vindo me moderar. Alunos, amanhã às 3h30 encontramos vocês novamente. Até amanhã. Tchau, tchau.